tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Vamos começar, então, os nossos trabalhos hoje. Como tem passado? Oi, Camila, quanto tempo? Tudo bem? Como é que você está? Oi, Renata, tudo bem com você? Boa tarde a todos. Tudo jóia, boa tarde. Bom, antes de mais nada, lembrem de ir lá no podcast da Travessia. Esse mês de abril, a gente vai fazer alguns eventos sobre a questão do autismo, por causa do Abril Azul, e era para eu ter colocado para amanhã, mas por algum motivo eu errei e saiu hoje o podcast, mas tudo bem. Já está lá disponível um podcast que eu conversei com a Francilene sobre a questão dos tratamentos dos autismos, e eu vejo que eu estou falando tudo no plural de propósito, porque essa é a luta, né? Tratamentos no plural, autismos no plural, profissionais no plural, realidades no plural, era para ser tudo no plural e não anda sendo, e a nossa conversa foi sobre isso, né? Sobre os plurais, Francilene, não foi? Quer falar um pouquinho do que você escolheu para falar para a gente lá? Eu falei muito da minha experiência, né? Boa noite a todos, pessoal. Eu falei muito sobre a minha experiência como mãe de autista, né? Que é uma coisa, assim, devastadora, não pelo autismo em si, mas pelo como a gente é recebido nessa notícia e nessa avalanche de coisa que a gente recebe, assim, a forma como a gente recebe também é muito violenta. E depois a gente tem que se haver com a nossa condição de familiar de autista e tomar para nós a responsabilidade de lidar com isso, né? E a partir de então, a gente começa a mudar aquilo que nos é imposto, mas só quando a gente entende que a gente tem que tomar conta, senão fica difícil. Porque o protocolo que vem pronto vem muito duro, muito fechado, né? E é engraçado que vem como se todo mundo soubesse que é assim, sempre foi assim, nasceu assim, como se não tivesse... Tratamento já testado há muito tempo, e é isso aí. Como se não fosse, na verdade, tudo novo, né? É que nem assim, tá dor de cabeça, toma dipirona que passa. É quase isso. A dipirona está no mercado há um tempinho maior, né? Mas o restante aí não está no mercado há tanto tempo assim, não. Então, veja, antes da gente voltar para o nosso texto, então, só lembrando, a gente está estudando, então, escutem lá o podcast, está lá disponível. E na quarta-feira, já também, antes que eu me esqueça do convite, no nosso grupo de quarta-feira dos conceitos fundamentais, eu já tinha avisado para vocês antes, então, como a gente está falando sobre as especificidades da clínica psicanalítica, lembram? Sobre a psicanálise aplicada à terapêutica, sobre a psicanálise e os psicanalistas que trabalham com várias especificidades, como, por exemplo, a clínica de bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, também com a especificidade da clínica das psicoses, a clínica dos autismos, né? Não só a clínica da neurose, nem só de neurose vive o psicanalista e a clínica psicanalítica, né? E além dos lugares também, né? Nem só de consultório particular vivem os psicanalistas também estão nas universidades, CREAS, CRAS, unidades prisionais e assim por diante. Então, lembre-se que a nossa temática nas quartas-feiras tem sido sobre esse assunto. E nessa quarta, como cai no dia 2 de abril, vai ser sobre a clínica psicanalítica do autismo, né? Então, na quarta-feira, eu convidei 2 alunos do curso de psicologia que são autistas e estudantes de psicologia, e a Francilene também, que vai dar o depoimento da parte de ser mãe. Então, a gente vai conversar sobre as clínicas, no plural, né, dos autismos, e com essa ideia, então, da autobiografia, do autorrelato como ponto de partida para o nosso trabalho. Então, quarta-feira, lembrem-se, 6h30, né, só que vai ser uma edição aí específica. Eu até ia colocar só no YouTube, mas a gente vai fazer assim, eu fecho o microfone de todo mundo, né, para não ter problema de interferência, porque é mais divertido a interação do que no YouTube, né, mas sobretudo para evitar problemas com as pessoas que vão fazer o autorrelato, né. Então, eu convidei pessoas para fazer o autorrelato, ela é verbal há pouco tempo, então ela preferiu fazer por escrito, eu vou ler, mas ela vai até, se tudo der certo, ela vai gravar um vídeo, ela ficou de gravar um vídeo, vamos ver se vai dar certo. Mas aí a gente vai, para não ter tanta interferência, mas eu vou deixar no nosso link mesmo, não vou passar para o YouTube, não, vou deixar no nosso link, então, 6h30, na quarta-feira. O tema vai ser autismo. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todas. Tudo bom? Por aqui, né, debaixo de muita chuva nessa cidade, é um aguaceiro que até a gente está estranhando, que não é acostumada com isso. Manda para cá que a gente está precisando de chuva aqui está sem chuva. Ops,
passa de lá um pedacinho para lá, porque o Vou negócio passar aqui... para cá. Ok. E aí, antes da gente entrar no nosso texto, lembrando, a gente está na página 151 e estamos caminhando para o final. A gente vai falar hoje sobre a construção da borda autística e depois já vem os casos clínicos. Os casos clínicos, inclusive, do casal Lefort, casos clínicos famosos, mas que, se vocês não conhecem, o conhecerão, porque, no final das contas, toda a clínica que foi estruturada a partir desses casos clássicos, dentre eles, por exemplo, o caso Marie-Françoise, né? Que é um dos que a gente vai falar um pouquinho. Diga, Maíra. Desculpa, eu estou entrando agora no grupo, mas eu queria saber qual é o texto que vocês estão trabalhando agora. Tá. É a tese de doutorado, vou te mandar ela no grupo. Você está no grupo do WhatsApp, não está? Tô sim. Vou é a mandar tese de doutorado? É uma tese de doutorado. Tá ótimo, eu já sei qual é. Do autismo dos nós. Tá ótimo. Oh? Então tá. Obrigada. Bom, então, olha só, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai entrar aqui, mas antes de entrar, deixa eu só falar sobre um assunto que está na minha cabeça hoje. Eu fui fazer uma palestra hoje cedo para o CAPS de uma cidade no Espírito Santo, que eu esqueci o nome da cidade, mas do lado ali de Vitória. E aí, uma pergunta que a equipe me fez, que eu achei interessante, e sabe aquelas coisas que na sua cabeça está organizado, mas você percebe quando vai, por isso que perguntar é bom, né? A gente percebe quando as pessoas perguntam que só está organizado na minha cabeça, mas não está organizado na cabeça das outras pessoas, e aí a gente acaba tendo que pensar e repensar. Uma pergunta foi sobre a questão de uma criança ser diagnosticada com autismo na infância e ter um desencadeamento para psicose depois da adolescência e idade adulta. Pergunta excelente, não é? Ou seja, porque o CAPS está recebendo muitos jovens, adolescentes e jovens adultos, com desencadeamento da psicose, tendo tido diagnóstico de autismo mais cedo. Deu para entender a questão? Para a psicanálise, esses diagnósticos são excludentes. Quando a gente pensa no autismo como quarta estrutura, um diagnóstico exclui outro, mas para a psiquiatria, não. E aí entra a questão das equipes. Para a psiquiatria, existe a possibilidade, e não foi uma possibilidade muito calculada, foi uma possibilidade meio acidental, você vai vendo pela prática clínica, do autismo e da psicose juntas, uma vez que um diagnóstico é dado mais cedo e outro mais tarde. E é interessante a gente pensar como que isso aconteceu. Porque, veja, até a década de 90, a gente tinha, para a psiquiatria, o diagnóstico de psicoses infantis. Quando no DSM, então deixa eu só fazer só para vocês entenderem aonde que a coisa, ela se embanana. Não sei se vocês já pensaram nisso, se vocês estão percebendo que estão acontecendo quadros em que as crianças são diagnosticadas com autismo na infância, porque o autismo é diagnosticado bem mais cedo, né, a partir dos 3 anos, pela nossa legislação, não antes dos 3, pela nossa legislação, não estou dizendo que não tem gente que desrespeita a legislação e diagnostica antes, mas, de modo geral, para a psiquiatria, o transtorno do espectro da esquizofrenia, o espectro da esquizofrenia é diagnosticado a partir dos 13 anos em diante. Raro diagnóstico antes, tanto que eles chamam de um diagnóstico extremamente raro, né? Que é esse diagnóstico precoce da esquizofrenia. Lembrando que para a psiquiatria eles não fazem uma distinção tão clara entre a esquizofrenia e as psicoses, igual na psicanálise a gente faz. Mas o ponto da pergunta que me chamou a atenção foi uma pergunta, era até de uma educadora física do CAPS, achei interessante a pergunta dela. Ela me fez essa pergunta, mas quando que isso mudou? Aí, obviamente, fui atrás para responder melhor. Mudou porque, realmente, olha, o DSM-1, quando foi lançado em 1952, ele foi lançado sem o diagnóstico do autismo e tinha uma categoria chamada esquizofrenia infantil, certo? Então, em 1952, nós não tínhamos o diagnóstico de autismo e tínhamos o diagnóstico de esquizofrenia infantil. Aí você pode falar assim, mas o Kanner, ele propôs o diagnóstico do autismo ainda na década de 40. Sim, ele propôs, mas não entrou no manual. Foi entrar no manual muito mais tarde. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, há uma diferença entre as pesquisas e o manual. O manual, ele acresce alguma coisa da pesquisa muitas décadas depois.
Bom, no DSM-2, que é de 1968, existia ainda o quadro de psicose infantil. Ainda estava lá na classificação do DSM esse diagnóstico de psicose infantil, que o nome era esquizofrenia infantil, tudo bem? No DSM-3, ele se manteve, mas parcialmente, porque no DSM-3 iniciaram os transtornos invasivos do desenvolvimento. É a primeira vez que surgem, não sei se você se lembra dessa nomeação, transtornos invasivos do desenvolvimento, surge pela primeira vez no DSM-3 em 1980. Ou seja, o DSM começa a se atentar para fazer uma categoria maior de transtornos que acometem pela primeira vez na infância e que prejudicam, portanto, o desenvolvimento infantil. Deu para entender a lógica? Não tinha ainda no DSM essa ideia de que determinados diagnósticos da infância afetariam o desenvolvimento. Então, não tinha essa categoria de transtornos invasivos do desenvolvimento. Entendem por que invasivos? Transtornos que, ao acometerem a infância que ainda está em desenvolvimento, invadem o desenvolvimento, causando danos e prejuízos a esse desenvolvimento. Essa ideia é da década de 80 para cá. Não tinha essa ideia antes. Bom, e aí o que acontece na revisão do DSM-3 em 1987? A psicose infantil começa a desaparecer. Quando se faz uma revisão, o quadro de diagnóstico infantil como uma categoria, ele entra para dentro da esquizofrenia geral e é colocado início precoce extremamente raro. Deu para entender? Ou seja, a esquizofrenia, ela começa a ser diagnosticada a partir dos 13 e antes dos 13 ela é tida como extremamente raro. Início precoce extremamente raro. DSM-4 sumiu. DSM-4, 1994, não existe mais o diagnóstico de psicose infantil no DSM. Deu para entender a lógica? Então, durante 4 décadas, existiu o diagnóstico de psicose infantil no DSM. No DSM-4, ele sumiu. E ele sumiu quando o autismo entrou. Olha que coisa interessante. Eu só queria que vocês entendessem historicamente para a psiquiatria. Quando o diagnóstico do autismo entra no DSM, vocês viram que até o DSM-3 não tinha autismo no diagnóstico? Tá claro isso para todo mundo? Se estiverem com as datas confusas, me fala que a gente volta, tá? Mas veja, até o DSM-3, ou seja, até o final da década de 80, começo da década de 90, nos manuais ainda não tinha sido proposto o diagnóstico de autismo, mas o diagnóstico de psicose infantil ainda estava lá. Quando o diagnóstico de autismo é proposto em 1994, sai o diagnóstico de psicose infantil. É como se um substituísse o outro. Deu para entender a lógica? E um substitui o outro, inclusive na prática clínica. Eu que trabalho há 20 anos com psicoses infantis e autismo, fui vendo claramente essa mudança nos encaminhamentos, entende? A gente nunca recebia nenhum autista, só psicose infantil. De repente, a gente parou de receber as psicoses infantis e começou a receber os autismos. Como se um tivesse... um encaminhamento tivesse começado a substituir o outro. Entende? Bom, e no DSM-5? No DSM-5, não tem a psicose infantil, você tem dentro da esquizofrenia, do espectro da esquizofrenia, a informação que ela pode acontecer na infância, mas ela é rara, entende? Mas não tem uma categoria separada para as psicoses infantis dentro do DSM+. Para a psicanálise continua tendo, nós temos as psicoses da infância. A psicanálise, inclusive, tem uma tese de doutorado maravilhosa da Suzana Faleiro, deixa eu ver se ela está aqui. Já falei para vocês lerem 1 milhão de vezes. Posso mandar o PDF de novo. Essa tese de doutorado, as psicoses da infância, o corpo sem a ajuda de um discurso estabelecido, da Suzana Faleiro Barroso, uma tese maravilhosa sobre as psicoses na infância. E aqui ela vai falar um pouquinho também sobre o desaparecimento do diagnóstico das psicoses infantis na psiquiatria e a ascensão dos diagnósticos de autismo. Uma coisa tem relação com a outra. Outro ponto importante aí. Aí aonde que entra? Isso tudo pode ser uma pergunta hoje cedo, tá? Vocês veem que o problema... Quando você faz uma pergunta, você pensa assim, não, a pessoa faz uma pergunta e ela vai embora. Não, a pergunta fica martelando. Vocês sabem como é que é isso, né, Camila? A pergunta fica ali martelando na cabeça da gente e você pensa, eu posso responder melhor, eu posso responder melhor. Aí você passa o resto do dia pensando na pergunta. Bem-vindo ao inferno, que acontece na cabeça de um pesquisador, tá? É assim que a gente funciona.
Não, isso chama pesquisador, Sherazade. Pesquisador é esse bicho que, quando é picado por essa questão de eu preciso responder melhor alguma coisa, você passa o resto da vida procurando responder melhor uma coisa. Vocês já viram isso? É um bicho terrível esse negócio. Mas veja, e aí tem um outro ponto importante. O que é a minha grande pergunta aí? Que, vez por outra, eu estou numa mesa com psiquiatras e neuropediatras e eu pergunto para eles, falo, veja, nós temos uma tabela desde a década de 80 e que ela ainda é válida nos estudos de sintomas negativos e sintomas positivos da esquizofrenia. Lembra que eu projetei aqui para vocês um tempo atrás os sintomas? Então, sintomas negativos da esquizofrenia são aqueles que aparecem, deixa eu projetar aqui de novo, só para quem não se lembra dela. Deixa eu colocar aqui a tabelinha, peraí. Esses aqui, ó. Ah, volta. Só se para quem não se lembra da tabela, deixa eu projetar aqui rapidamente, só para vocês refrescarem a memória. Mas eu até mandei no grupo do WhatsApp já essa tabela, tá? Então, veja. Lembra dessa tabelinha? Então, veja, você tem 5 grupos de sintomas negativos. O que são esses sintomas negativos? Esses daqui, deixa eu baixar meu bichinho aqui para mudar. E esses daqui, tá vendo? São 5 grupos. Os sintomas negativos, qual que é a característica desses sintomas negativos? Veja só. Os sintomas negativos são aqueles que aparecem antes do desencadeamento, ou seja, antes de um surto, antes do delírio, antes da alucinação. Então, aparecem normalmente quando? Antes da adolescência. Lembram que o desencadeamento da psicose, ele acontece dos 13 anos em diante? E raramente para a psiquiatria e mesmo para a psicanálise, a gente vai ter o desencadeamento na infância. Mas não significa que nós não temos psicose infantis, só que as psicoses infantis são psicoses não desencadeadas. A psicanálise já se resolveu com isso. A gente fala que as psicoses infantis são psicoses não desencadeadas. O que são psicoses não desencadeadas? Psicoses com sintomas negativos. Essa tabela não é da psicanálise, é da psiquiatria. Só para ter uma base da onde que vai a minha pergunta toda vez que eu sento numa mesa. Então, nós temos sintomas negativos, embotamento afetivo, alogia, né? O que são embotamento afetivo? Expressão facial inalterada, diminuição dos movimentos espontâneos, pobreza de gestos, pouco contato visual, pobreza de fala. Vocês se lembram, a gente já passou por aí. Abulia, apatia, anedonia, atenção. Então, deficiência nos cuidados de higiene pessoal e com o próprio corpo, falta de persistência no trabalho ou nos estudos, falta, né, a energia física, falta de vontade de fazer as suas coisas, poucos interesses, poucas atividades recreativas, comprometimento nas relações afetivas, poucos relacionamentos com amigos, diminuição da atenção. Então, tudo isso são sintomas negativos. O que significa negativos? Nem bom nem ruim. Negativo é que retira, positivo que acrescenta. Então, retira do ambiente, sintomas negativos, acrescenta ao ambiente, sintomas positivos. Então, veja, os sintomas negativos são uma marca de uma psicose não desencadeada. Percebem? São marcas de psicose, porque o desencadeamento é acrescer ao ambiente uma manifestação que pode ser vista a longa distância. Ou seja, por exemplo, o que são os sintomas positivos? As alucinações, os delírios, os comportamentos bizarros, a alteração formal do pensamento. Esses são sintomas positivos, que acrescentaram manifestações mais visíveis. E de tão visíveis, as pessoas, inclusive, chamam de desencadeamento, surto, crise e assim por diante. Correto? Bom, acho que vocês já entenderam o que é a questão que fica aqui. Então, vem cá. Se a gente tem toda uma lista de sintomas negativos que são presentes num quadro sem desencadeamento da psicose, e o DSM, a partir da sua versão 4, diz que só pode haver diagnóstico de esquizofrenia após o desencadeamento, onde ficam as psicoses não desencadeadas? Onde ficam as psicoses não desencadeadas para a psiquiatria? Entenderam a pergunta? Ficou estranho? Então, veja, aonde ficam? Fala, Franciele. Fica erroneamente no autismo. Essa é a minha preocupação. Deu para entender a lógica? E aí, como é que a psiquiatria... como autista e não é. E aí como é que a psiquiatria tem resolvido esse problema? Juntando as duas, TEA mais esquizofrenia. E a gente tem começado a receber adolescentes e adultos com os dois diagnósticos. Entende?
Para a psicanálise, os dois diagnósticos seriam diferenciais um do outro, e não uma comorbidade que pode se juntar. Então, nós temos uma diferença de pensamento, de raciocínio mesmo. Então, veja, a gente tem... aonde que está aí? Nós temos algumas diferenças chaves entre os dois transtornos. Eu passo para você, Giane. O que são as diferenças? Por exemplo, o diagnóstico do autismo, o início das manifestações do autismo se dá de um modo muito precoce. Antes dos 3 anos de idade, o diagnóstico por volta dos 3. O desenvolvimento claro da esquizofrenia, no sentido do desencadeamento da esquizofrenia, vai aparecer na adolescência ou início da idade adulta, correto? Então, as manifestações mais claras se dão em idades diferentes. No caso da linguagem, no caso... Enfim, nós temos... Mas se a gente somar, esquece o quadro geral, vamos somar os sintomas negativos da esquizofrenia versus sintomas do autismo. Inclusive, eu pedi, gente, uma coisa que eu aprendi e achei divertidíssimo, é mandar o ChatGPT montar tabela e planilha para mim. Vocês já usaram ele para montar tabela e planilha? Gente, mas o dia que vocês usarem, vocês nunca mais vão voltar lá para o Excel digitando dado por dado. É uma maravilha. Eu vou usar agora a planilha que eu pedi para o ChatGPT organizar para mim. Achei que ela ficou uma graça. Quer ver? Vou até colocar a janelinha aqui do ChatGPT mesmo. Cadê? Cadê a janelinha do ChatGPT? Aqui, essa aqui. Vou colocar minha janelinha do ChatGPT do jeito que tá. Aqui. Olha, tem que atualizar, inclusive. Ele tá me mandando atualizar, não atualizei ainda o aplicativo, tá? Mas olha só que interessante. Eu pedi para ele... joguei a tabela dos sintomas negativos e joguei a lista de sintomas do autismo. Joguei as duas informações e pedi para ele fazer uma tabela comparativa, ok? Porque é muito mais rápido. Ele fez em 2 minutos. Eu gasto umas 2 horas para fazer, tá? Ele fez em 2 minutos? Não, mentira. Ele fez em 30 segundos. Mas veja, olha que interessante. Eu joguei as duas tabelas e pedi para ele fazer uma tabela comparativa. Olha só. Sintomas do autismo versus sintomas negativos da esquizofrenia, que é a tabela que eu mostrei para vocês. Em relação ao comportamento e sintoma, no autismo e na esquizofrenia. Veja, no caso do autismo, o retraimento social. No autismo, dificuldade de iniciar, dificuldade de iniciação ou resposta social. Na esquizofrenia, apatia, isolamento passivo. Contato visual, marcador clínico comum. Na esquizofrenia, pode estar presente como embotamento. No caso do pouca expressividade emocional, no autismo, deficiência na reciprocidade afetiva, na esquizofrenia, embotamento afetivo. No caso de comportamento e sintoma de uso restrito da linguagem, atraso da linguagem típica funcional ou empobrecimento da fala. Nesses dois, vocês entendem que quando você está ali com crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade na clínica, essas diferenças... Porque, veja, uma coisa é eu aqui com a minha planilha falar, isso é embotamento da fala, isso é atraso da linguagem. Agora, você lá, sentado, bunda no chão, brincando com a criança, certo? Usando todas as suas ferramentas para poder fazer ela produzir linguagem. Você consegue ver com tanta clareza a diferença entre empobrecimento de fala e atraso de linguagem funcional? Então, percebem? Então, são esses detalhezinhos que eu queria colocar para vocês. Então, quando eu vejo pessoas diagnosticando muito rápido, o que é a minha preocupação? Mas espera aí, será que essa pessoa... E, por exemplo, os testes neuropsicológicos, será que ele pega com precisão? Porque uma das perguntas foram sobre as baterias de testes neuropsicológicos hoje também. Será que os testes conseguem precisar? Porque, veja, a gente fez uma pesquisa utilizando alguns testes neuropsicológicos, baterias. Já fizemos pesquisa usando para vários motivos, para as várias finalidades. Mais por exemplo, para investigação de DI, deficiência intelectual, e vários testes estão dando marcador de autismo onde só tem deficiência intelectual. Então, a gente faz o diagnóstico clínico da deficiência intelectual sem autismo, pede para fazer a bateria de testes da neuropsicologia da autismo. Mas, peraí, o teste está confundindo deficiência intelectual com autismo? E confunde, porque isso é da delicadeza clínica. Isso é da sutileza, sabe coisas de sutileza na clínica? Então, o que eu queria saber será
que um diagnóstico rápido ou bateria de testes conseguem saber com clareza a diferença entre um atraso de linguagem funcional e uma alogia, que é empobrecimento de fala, por exemplo? Então, é só essa brincadeira, vocês viram como a pergunta fica assim, batendo na cabeça da gente. Mas aí eu quero que baixe na cabeça de vocês para não ficar sozinha, martelando com a ideia. Diana? Então, já está batendo aqui, porque daí eu fico pensando assim, quando fazer o teste, então? Né? Quer dizer, quando que é importante fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Porque a escola pediu, ou porque, sei lá, está se observando alguma coisa, e aí falar, então é melhor, né, é bom que seu filho faça um teste, uma avaliação neuropsicológica, para a gente ter aí algum diagnóstico, tal. E aí? Aí eu citaria Lacan, seminário 3, né? Desconfio dos fenômenos. O teste avalia fenômenos. E a sutileza aqui, Jeane, é os fenômenos dos sintomas negativos da esquizofrenia, que estão presentes já na infância, e os sintomas do autismo, que estão presentes desde sempre, porque o autismo ele é de sempre para sempre, são muito semelhantes. Então, numa avaliação de fenômenos, será que não vai dar muita confusão? Percebe? Então, aí é perigoso, né? Porque isso vai para a vida, né? Quer dizer, isso vai para Isso vai para a vida. É delicado. Aí, o surto psicótico lá na frente vai somar os dois. Vai falar que é... E essa pessoa vai andar, então, com os dois diagnósticos, jura? A pessoa vai falar assim, né? Qual o seu diagnóstico? Não, eu sou autista e esquizofrênico. Juntos? Isso vai facilitar a vida dessa pessoa? Não sei, estamos aqui conversando. Né? Eu fico pensando as complicações que isso pode gerar ou não. Mas você perguntou sobre quando fazer o teste ou não. Há uns anos atrás, eu gosto de pegar os testes e testar os limites dele, até para mostrar algum... E aí a gente pegamos uma turma da faculdade, falei, bora aplicar o VISC, que é um teste de inteligência, numa escola urbana e numa escola rural. Vamos aplicar, mesma turma, mesma idade, só que uma escola urbana e outra rural, e vamos comparar as informações. Por algum motivo do universo, que você já deve imaginar qual, as crianças da escola rural deram o score muito mais baixo do que a da escola urbana. Me diga, porque as crianças rurais são menos inteligentes? Não, porque o teste ele foi todo programado para uma linguagem urbana. Então, por exemplo, o teste pergunta sobre lago. No setor rural onde a gente aplicou, eles falam açude. A palavra lago não é recorrentemente utilizada, e sim a palavra açude. Isso também dá uma diferença até de regiões, tá? Porque cada região tem um certo vocabulário em relação às coisas, e o teste, ele pensa o mesmo vocabulário na região norte, na região sul, é igual às palavras que são utilizadas? E o teste, ele parte desse pressuposto. Agora, pense um teste que utiliza da linguagem para resposta em crianças não verbais. Então, por exemplo, a gente tem vários relatos de autistas não verbais que se queixam de terem recebido o diagnóstico de deficiência intelectual simplesmente porque, inclusive a fala de um deles porque eu não conseguia falar, imaginaram que eu não tinha inteligência alguma. Lembram dessa autobiografia? Esse é um clássico, né? Então, veja, não falar para poder responder o teste, baixa o seu score no teste. Será que é o teste que está errado? Ou será que o problema é no sujeito que foi testado? Então, a pergunta é, quando utilizar o teste, e, sobretudo, o teste substitui a sutileza da clínica? Certamente não. Certamente não. Francilene? Microfone. Desculpa. Eu converso muito com as mães no salas de espera, né? É o meu laboratório. E aí eu estava conversando com uma delas e ela falou que o filho dela tinha sido diagnosticado com autismo e o X frágil. E aí eu falei assim, mas uma coisa não exclui a outra? Porque quando o diagnóstico do meu filho foi feito o teste do X frágil justamente para isso. Se ele tivesse o X frágil, não era autismo, era excludente. E eu fiquei pensando, ou isso mudou, ou a abordagem do médico dela é diferente, ou, tipo, ninguém sabe o que está fazendo. Sabe? É uma coisa, assim, me deu até medo, assim, um pouco de eu falar isso com ela e ela ficar ainda mais perdida, sabe? Eu meio que perguntei e ela falou, eu não sei, e aí eu não dei muita continuidade, porque
eu senti que aquilo seria mais opressivo para ela do que uma solução, entendeu? Mas é assustador. A gente tem recebido diagnósticos de algumas síndromes associadas ao autismo também, não só do X-frágil, mas de várias outras. E é interessante se pensar, de novo, não estamos concluindo de modo algum, por exemplo, não só a síndrome de X-frágil, você tem várias outras síndromes, né? Inúmeras. Todas essas síndromes, de algum modo, são diagnóstico diferencial para o autismo, ou pode se associar à síndrome mais um outro diagnóstico. É algo interessante a se pensar. De fato, por exemplo, vou pegar a síndrome de Down, que é uma que eu tenho mais afinidade, porque eu acompanho bem mais de perto. De fato, a síndrome de Down, por exemplo, a grande maioria das crianças, adolescentes que eu conheço são neuróticos, bem neuróticos, diga de passagem. Mas nós já recebemos alguns Down com autismo, e de fato era outra coisa. Era completamente diferente. Então, por exemplo, no caso da síndrome de Down, ela não exclui de modo nenhum a estrutura, mas aí eu estou pensando em termos de estrutura. De modo, a síndrome está de um lado e o modo de amarração do sujeito com a linguagem independe da síndrome. No caso, especificamente do Down, que é um que eu trabalho mais de perto e com maior quantidade. Então, é de se pensar. Agora, por exemplo, no caso da síndrome de Rett, ela entrou no guarda-chuva do autismo, né? Ela entrou dentro do guarda-chuva do TEA. Esse daí já ficou resolvido. Das outras, eu acho que ainda não estão muito bem resolvidos, na verdade. Eu acho que ainda estamos no campo da pesquisa, mas é uma pergunta interessante. Alguns profissionais colocam como critério de exclusão e outros profissionais associam. A gente está encontrando as duas coisas. Então, qual é o protocolo a ser seguido? Se a gente pode pensar, então, em questões biológicas e questões psíquicas somadas? Porque o X-frágil é biológico, tanto é que tem um exame clínico. O X-frágil é biológico, não há dúvida disso, assim como a síndrome de Down, síndrome de Turner, assim como todas. Exatamente. Elas têm, inclusive, exames. Né? O teste do pezinho faz para comprovação de cada um deles. Diferente, por exemplo, das estruturas, se eu pensar em termos de estruturas. Então, será que uma exclui a outra ou uma pode andar junto com a outra? É algo para a gente deixar aí levantada a bola. Mas, de fato, eu tenho recebido encaminhamentos com as duas características, de exclusão e de comorbidade. Tenho recebido das duas. Por enquanto, eu só observo. E vamos pensando o que eles significam. Jana? E, assim, na psicanálise, as estruturas, assim, o neurótico pode vir a ser um psicólogo, quer dizer... Não. Então, e aí como é que fica? Porque então é autista, pensando numa quarta estrutura, e também... psicótico, assim, ou com esquizofrenia. Então, para a psicanálise não faz sentido. Não existe. Outro. E aí, na condução da psicanálise, na condução da clínica psicanalítica, esses diagnósticos não vão andar juntos. Mas você também não vai sair comprando uma briga. Se a pessoa está emaranhada com essa soma de diagnósticos, e isso, de algum modo, se organizou ali para ela, não. Porque, assim, a psicanálise, ela é bem ética nesse sentido. Você só pode trabalhar com as demandas que são construídas no tratamento. E não podem ser as minhas, né? Então, eu não posso virar para ele para a minha é uma questão de honra, você só pode ter um diagnóstico. Não, porque aí seria a minha questão e não do sujeito, né? A psicanálise ela é muito ética em relação a isso. Se o sujeito ele não chega com isso em questão, e a gente só pode trabalhar a partir daquilo que ele traz como questão, como queixa, como sofrimento, como mal-estar, esse não é o ponto de partida. Se ao longo do tratamento ele construir, e provavelmente vai construir, aí ele vai trazer isso como uma questão para si, e, portanto, um material para análise. Mas é necessário que esse material seja construído. Agora, em relação à tua condução clínica, Jana, a hipótese diagnóstica que você faz na transferência é a que vai conduzir a tua clínica, né? E dificilmente você tem como conduzir em duas direções. Veja, tratar o autismo como psicose, ou a psicose como autismo, ou impor uma neurose ao autismo, ou, enfim, isso não ajuda em absolutamente nada. Mas lembrando, na psicanálise, uma estrutura não passa a outra, tá claro? Dentro da estrutura, sim. Então, por exemplo, uma esquizofrenia passa a uma paranoia a uma melancolia, uma mania. Inclusive, melancolia e mania são duas clássicas de ficarem passando uma para a outra, né?
Na neurose, sim, o sujeito neurótico obsessivo tem uma manifestação histérica, o sujeito histérico tem uma manifestação obsessiva, o fóbico, então, nem se fala. Então, dentro de uma estrutura, vamos colocar as subestruturas, aí elas se passam uma dentro da outra, mas entre estruturas, não. Uma psicose não passa um autismo não passa uma neurose. Inclusive, o tratamento do autismo não é para transformá-lo em neurótico, isso tem que ficar sempre claro aqui, a gente já conversou sobre várias vezes sobre isso. O tratamento do autismo é para melhorar as condições do sujeito autista dentro do seu funcionamento, e não impor um outro funcionamento a ele, entende? Mas que ele consiga entender o próprio funcionamento e melhore as suas condições dentro do seu funcionamento, como é para neurose, como é para psicose, como é para perversão. Maíra? Porque dá a sensação, né? Eu digo, quando não se fala da psicanálise, nessa questão mais biologizante do autismo ou das outras questões, né? Que são totalmente diferentes das estruturas que nós temos dentro da psicanálise, é porque justamente, né, a neurose e a perversão psicose são, às vezes, colocadas como se você fosse menos beneficiado ou se você fosse mais beneficiado se você fosse neurótico, como se isso fosse uma questão de desenvolvimento psíquico dentro das estruturas, e não é, né? Não é. Aí tem até um ponto interessante da gente observar. Então, voltando, e aí vamos voltar para a tese. Então, só fechando essa argumentação que eu estou colocando, o que eu acho o risco de tirar o diagnóstico das psicoses infantis do DSM? As crianças não desapareceram. As crianças psicóticas não evaporaram. Elas continuam existindo. O diagnóstico que evaporou, mas as crianças não evaporaram. Então, essas crianças, outro ponto, os sintomas negativos da psicose, que são aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, a alogia, continuam causando danos no desenvolvimento infantil. Isso também não mudou, tá claro? Então, a dificuldade de estabelecer contato social, o empobrecimento da linguagem, todos aqueles sintomas negativos, não é difícil de calcular que eles causem danos severos ao desenvolvimento. Afinal, a criança, ela está em processo de desenvolvento e aprendizagem. Se o desenvolvimento e aprendizagem se dar na relação com a linguagem, com o outro, com o corpo, com a imagem, e você tem um quadro de sintomas negativos que prejudicam esses acontecimentos, não é difícil de calcular que essa criança terá danos no processo de desenvolvimento de aprendizagem. Está claro isso? Claríssimo. Então, essas crianças continuam existindo e os danos invasivos do desenvolvimento também. Então, não é porque os transtornos invasivos do desenvolvimento desapareceram que as crianças deixaram de ter transtornos invasivos do desenvolvimento. Elas continuam tendo, só não tem uma nomenclatura para elas. Aí a pergunta que fica é, para onde elas vão quando, então, precisam de tratamento pelo desenvolvimento e aprendizagem que está comprometido diante de um diagnóstico que não existe mais. Então, assim, agora sou Renata Política neste momento, fazendo uma crítica, para mim, é um apagamento clínico e político. É um apagamento clínico e político de uma forma de sofrimento que exige uma escuta, que exige uma atenção, e um risco de, digamos, criar... como que eu vou explicar isso sem ser... É como se você criasse um pensamento ainda mais negativo e mais prejudicial e mais preconceituoso com um diagnóstico que sempre esteve lá, à margem dos diagnósticos, que é a psicose. Então, é como se você tivesse categorias. Tem um diagnóstico legal, tem um diagnóstico ruim. Então, o diagnóstico da psicose, ele ganha cada vez mais uma conotação pejorativa. Não é nenhuma novidade para vocês, né? Vocês já viram como as pessoas xingam uns aos outros com diagnósticos relativos às psicoses? Então, o diagnóstico da psicose, ele foi ficando... E por que eu estou falando do apagamento clínico, que é um apagamento político? Aonde que estão os casos de esquizofrenia no Brasil? Nos CAPs. Quem que é a população atendida pelo CAPS? Pobre. Então, qual é a cor da pele do esquizofrênico no Brasil? Desculpa, gente, mas é só vocês olharem os dados.
Então, você tem uma classe social, você tem uma cor da pele, você tem um serviço específico que está sendo atendido. Então, tem alguma coisa aí, e de novo, essa aí é uma bandeira que eu coloco porque me parece muito prejudicial o apagamento clínico de um diagnóstico na psiquiatria, porque essas pessoas, então, vão ficar desamparadas até o dia que elas tiverem um surto psicótico. Deu para entender minha preocupação? Então, veja, o que a psicanálise trabalha? Veja, se eu localizo os sintomas negativos da esquizofrenia na infância, eu posso acompanhar para evitar ou minimizar o desencadeamento. Ó, que legal. Mas se não existe esse diagnóstico na psiquiatria, e quem dita as regras do SUS é a psiquiatria, não a psicanálise, essas crianças serão acompanhadas antes do surto psicótico só se receber o diagnóstico de autismo. Caso contrário, elas vão ficar desassistidas e desamparadas do serviço público, talvez pelo simples fato de que o diagnóstico não existe. Então, tem um apagamento clínico que acaba se tornando apagamento político. Pronto, fiz minha campanha. Rosana. Mais um desabafo também, né, Renata? Assim, brilhante a campanha. Eu ia dizer exatamente isso, tem um aspecto político da questão. Se a criança recebe o diagnóstico de TEA, ela tem uma assistência diferenciada, né? Se o diagnóstico não fosse esse, ela ia receber no máximo uma caixinha de remédio, ou então, que também não é bom, né? Os efeitos iatrogênicos aí. Porque assim, onde é que tem o CAPS-I, né? Não sei, para cá está muito difícil de conseguir, né? O CAPS da infância, a gente não encontra. E eu não sei que tipo também de serviço que se oferece. Agora, são os dois lados da mesma moeda, porque tudo bem, considerando que bom que o TEA tem uma série de assistência e de serviço à disposição, mas também tem excessos que a gente já tem discutido aqui, o quanto também não é bom. Eu fico me perguntando do problema que pode se agravar em tratar uma criança com uma psicose infantil não desencadeada como se fosse um autista, até no esquema de aba e tudo mais. Então, assim, além de não ajudar, talvez atrapalhe, né? Além dele não receber o atendimento que deveria. É campanha, acho que é muita campanha para a gente tentar mudar essa visão, mas eu acho que é lutar contra Davi e Golias, né? Assim, contra o Golias, acho muito difícil. Mas eu acho que entra nesse ponto que a gente estava falando. Tratar uma criança autista como psicótica é bom? Então, tratar uma criança psicótica como autista vai ser bom por quê? Assim como seria bom tratar uma criança autista como neurótica, não é isso que aquela denúncia que a Associação dos Autistas do Brasil estava fazendo? Tratamentos que exigem um funcionamento neurotípico a sujeitos atípicos. Vocês lembram da denúncia que a gente leu aqui? Então, o que eles estão dizendo não é bom tratar uma coisa pensando em outra. Seria interessante tratar o objeto dentro do saber sobre aquele objeto. O objeto que eu falo, não a pessoa é o objeto de pesquisa, tá? O objeto, é porque em pesquisa a gente chama tudo de objeto, tá? A gente chama tudo de objeto. As pessoas são objeto, o autismo é o objeto, a psicose é o objeto, né? O objeto de estudo. O tratamento que se oferece para o autista é exatamente esse, tentar enquadrá-lo como um comportamento neurotípico, né? Isso. E pegando aqui a pergunta que a Francilene fez ali no chat do Todd, não. O Todd, por exemplo, você tem relação de tudo com as psicoses no futuro. Uso de maconha com psicose, TDAH com psicose, TDAH com dependência química, Todd com psicose, você tem... e é curioso, porque são pesquisas que no final das contas, elas são sempre inconclusivas. Elas são sempre inconclusivas. Por exemplo, a relação entre TDAH e dependência química. Essa é uma que eu estava lendo outro dia. O que no final das contas, a pesquisa contava? Que a dependência química começava na própria dependência da medicação do TDAH. Eu falei, então, peraí, então este sujeito, talvez, ele não tivesse se tornado dependente químico se a gente não tivesse dado essa droga para ele. Não acredito. Então, porque quando eu fui ler a pesquisa, eu falei, mas peraí, a conclusão da pesquisa é que a dependência química começou na dependência da medicação do TDAH. Então, quem provocou a dependência química, o TDAH ou o remédio do TDAH? Vocês entenderam a incoerência da pesquisa? Bom, aí, obviamente, eu vou puxar a sardinha para o lado de que é provável que a dependência química tenha vindo da química.
né? A dependência química venha do elemento químico introduzido naquele corpo que produziu uma certa satisfação da qual o sujeito não consegue ficar sem. E talvez, pegando a lógica das dependências químicas, a substância traz cada vez menos efeitos e eu preciso mais dela, mais dela, mais dela. Inclusive, todo mundo que acompanha crianças e adolescentes que tomam Ritalinas, acerta, conserta e etc., a dosagem vai subindo. Nenhuma novidade para vocês, né? A dosagem vai subindo. A dosagem vai subindo porque a dosagem vai ficando cada vez mais insatisfatória. Então, isso dá uma notícia química interessante. Agora, em relação ao TOD, o TOD seria algo da ordem do desafiador, que tem uma intenção ao desafiar. O TOD, se você for pensar no texto que está por detrás do TOD, daquele, né, do opositor e do desafiador, ele desafia para fazer a lei se pronunciar. Então, ele sabe da existência da lei. Tanto que ele se pronuncia para que a lei se pronuncie. Ou seja, a lei não está fora incluída no TOD. Inclusive, combinar TOD com autismo também é bem engraçado, mas depois a gente volta nesse assunto. Também é algo que eu acho complicado. O TOD, de novo, ele desafia a lei para fazer a lei se pronunciar. E no caso, especificamente do TEA, a gente aponta que há uma dificuldade de lidar com uma exigência que te invade. Então, não é um desafiar para desafiar a lei, é mais um se proteger. É mais um se proteger e se esquivar do que um desafiar. Então, é interessante também observar que tem algumas questões no meio aí, teóricas mesmo, né, Giana? O que ficou, então, no lugar se não tem psicose infantil mais no DSM-5, tem o quê? Nada. Esse é o meu desespero, Giana. Nada, zero, assim, nada. Zero. Não encaixa, então, assim, quer dizer, encaixar, né? Complicado, mas não. E aí, sai como? Não sai do consultório ali, Nada. Não é triste? É desesperador, né? É desesperador. O que ficou no lugar, no final das contas, foi dentro da esquizofrenia, ela não está mais no setor da infância, está dentro do espectro da esquizofrenia. Aí tem lá, muito raro, né, início precoce. Então, não é que não existe, mas é quase um pote de ouro no final do arco-íris. Início precoce como sendo muito raro, se vocês abrirem no manual. Quem está? Sandra? E depois João. Professora, eu fiquei assim pensando o que está por trás, né, de tamanha dúvida, já que a gente vem há algum tempo tentando evoluir no que diz respeito ao diagnóstico diferencial, tanto do autismo, dentro da legislação, a partir dos 3 anos, como a gente diz que com 2, bastou o menino ter algumas características, essa história tem característica autística, pega para os pais, ele diz que tem característica autística, o que é que ele acha que tem? Né? Assim, você vai questionar, toda criança tem as mesmas características em determinado período. E o que chega também, observando assim, o que está por detrás da questão medicamentosa? Porque a medicação da psicose infantil é uma medicação pesada, é a risperidona, né? São as medicações estabilizantes de humor e antipsicóticas. E no autismo, alguns também fazem efeito. Como é que vai ficar assim, quem vai tomar o quê? Até porque, Sandra, mas aí é uma coisa... Eu fico pensando que isso não vai ser... Se não está bom nesse momento da divisão, como Sandra, é que vai ficar essa medicação, professor? Os TDAHs,
Sei, não, isso vai ser muito perigoso em termos medicamentosos. Algumas coisas importantes sobre psicofarmacologia. Essa separação, por exemplo, de antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizantes de humor. Isso. Ela é uma separação que foi proposta na década de 90, mas no final das contas, ainda até tem a categoria, mas elas não são utilizadas dentro dessa separação. Tem um manual, que chama Psicofarmacologia para Psicólogos. Não vou achar ele agora. Mas esse aqui mesmo, Manual de Psicofarmacologia Clínica, que é um que a gente utiliza na disciplina de psicofarmacologia. Mas tem um que se chama só Psicofarmacologia para Psicólogos. Ele é interessante porque ele dá uma notícia interessante sobre esses agrupamentos medicamentosos para quem não vai prescrever, mas quem vai acompanhar quem está sendo prescrito, né? Para quem está recebendo a prescrição. É interessante observar, Sandra, que não é incoerente, por exemplo, dentro dessa lógica, uma vez que essa divisão não é rigorosa, por exemplo, antipsicótico para dormir tem sido prescrito, o antipsicótico para sono. Assim como o antipsicótico para uma depressão crônica, assim como o antipsicótico para o autismo. Então, por exemplo, a medicação do antipsicótico, eu diria que o psicótico é o que menos usa antipsicótico. Ele é utilizado em inúmeros outros diagnósticos. Só voltar um pouquinho, Sandra, na pergunta anterior, Giana, eu peguei aqui no DSM para ler para você, tá? Abri aqui rapidinho. Para onde que foi? A sua pergunta, né? Porque o DSM ele tem uma parte que ele explica, né? Para onde foi o diagnóstico que desapareceu. Então, quando você pega, eu tenho todos os DSMs aqui, do 1 ao 5, tá? Então, quando você pega a passagem de um para o outro, tem uma primeira parte grande que eles explicam as mudanças de um para o outro, né? O que desapareceu e o que entrou, por que desapareceu, o que entrou. Nessa parte, para a pergunta, né, para onde foi a esquizofrenia infantil, ele diz assim, o transtorno do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos hoje abarca as psicoses em qualquer idade. O transtorno pode ter início na infância, do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, mas é raro antes dos 13 anos. Quando ocorre antes dessa idade, antes dos 13 anos, é frequentemente chamada de esquizofrenia de início muito precoce, embora esse termo não constitua mais um diagnóstico separado. Então, o DSM responde a essa tua pergunta. Essa eu copiei e colei aqui do DSM. Então, a esquizofrenia infantil, ela foi absorvida para dentro da categoria geral da esquizofrenia. Entretanto, o seu diagnóstico antes dos 13 anos é tido como muito precoce. Então, a gente, veja, no início dos anos 2000, a gente recebia um volume grande de diagnósticos de criança com psicose infantil. Essas crianças não chegam mais com diagnóstico de psicose infantil, porque esse diagnóstico deixou de ser uma categoria comum e passou a ser uma categoria rara. Mas as crianças continuam existindo, né? A pergunta é para onde elas foram, entende, João? Boa noite, professora. Boa noite. Eu fiquei pensando aqui quando você falou assim sobre o diagnóstico do TOD. O TOD, essa relação com o diagnóstico, não parece um marcador político? Porque aí eu endosso por tudo que destoa de comportamento e eu coloco um diagnóstico. Bom, assim, talvez eu não tenha que reformular minha técnica. Talvez quem tem um problema é a criança que não preste atenção na minha aula. Então, assim, eu endosso um diagnóstico e quase vira um marcador político, né, de contenção de comportamento. Professora, está mutada. João, exatamente. Então, veja, o uso político do diagnóstico, a gente já discutiu isso várias vezes. Quais são os riscos políticos dos diagnósticos? O TOD é um deles. E não só esse, João. Vamos pensar também, por exemplo, dos dismorfismos corporais, ou, sobretudo, por exemplo, nas questões das disforias de gênero. O TOD também entra. Nós temos vários diagnósticos que podem ser utilizados como uma forma de controle e a gente deve pensar. Então, em relação, por exemplo, à questão do desafiar a autoridade. Então, peraí, toda criança que desafia a autoridade é necessariamente TOD? Vou pegar um exemplo que nós recebemos na clínica escola. Esse é daqueles exemplos que arrepia a alma. O Francisco sabe desse exemplo, porque ele estava na supervisão que a gente falou sobre ele. Cadê Francisco? Perdi Francisco. Porque o Francisco, ele também supervisiona
os alunos do projeto. Ah, Francisco caiu, daqui a pouco ele volta. Ele estava nessa supervisão. Uma criança que chegou com o diagnóstico de TOD, TDAH e TOD, para rastreio de autismo, um projeto específico de autismo. Quando a gente foi conversar com a criança, uma criança muito falante, diga de passagem, extremamente esperta, conta tudo. Sabe aquela criança que você fala, como está o dia? Nada bem. Eu queria falar sobre isso. Ah, achei você, não tinha te perdido, Francisco. Aquela criança super falante. Quando foi perguntado sobre o avô que tinha levado, né? Seu avô, você sabe por que você está aqui? Ah, meu avô falou que eu sou desobediente. E o que você acha disso? É o padrão. Lembra que a gente faz isso, né? A criança fala uma coisa e a gente pede para a criança ler, da perspectiva dela, o que os outros disseram dela. A gente sempre convida a criança para fazer uma leitura do que é dito sobre ela. E o que você acha disso que seu avô disse? Aí ela virou para a gente e falou assim, ele quer que eu sente no colo dele para ficar mexendo no meu bilau? Eu não vou deixar mesmo não. Eu falei, opa! Aí você para e pensa, peraí, ele tem razão. Então, veja, o que a criança estava desobedecendo, João? A criança estava tentando não ser abusada. Agora, eu achei muita petulância desse vô, que inclusive me chamou muita atenção, ele levar a criança para o diagnóstico, ele, na verdade, já tinha ganhado o diagnóstico no CAPS, ele estava fazendo investigação para outro diagnóstico. E, no final das contas, a criança ela estava recusando esse jogo de sentar no colo e fazer o que não deveria, proposto pelo avô e que ele queria recusar. E da perspectiva do avô, não era um jogo de molestar. Era simplesmente um carinho do qual ele tinha direito. De quem que você fica do lado aí, João? Da criança. E é interessante esse movimento do avô, né? Ele vai assim, leva assim, quase como um consentimento, né? Pedindo um consentimento, um reconhecimento seu do desejo dele, né? Inclusive, quando a gente questionou o vô, realmente, ele falou assim, mas eu sempre fiz isso, fiz com os meus filhos, fiz com os meus netos, isso não tem problema nenhum, é uma brincadeira normal entre vô e neto. Da perspectiva dele, João, não havia, assim, na maior cara tranquila, nem tentou desdizer. Ele falou, não, mas não é uma brincadeira normal, e sobretudo, para o fulaninho, não é normal para o fulaninho, ele não quer essa brincadeira. Então, né, em vez de dar diagnóstico no fulaninho, que tal você recuar disso que ele não aceita? Interessante, né? Esse vô fez justamente em uma menor estrutura o que o Estado faz, né? Nas convenções, nas produções do DSM, né? É uma boa elaboração. Então, veja, de fato, se todas as vezes que a gente... E isso não é só do TOD, tá? Se a gente voltar lá atrás, lembra do diagnóstico da histeria? Quando as mulheres, então... Até hoje, né? Quando uma mulher fala alto, vira e mexe, uma pessoa diz que ela é histérica. É claro que hoje a gente já sabe dizer só mesmo, diga de passagem, mas continuando o que a gente estava falando, né, diga de passagem, inclusive a melhor estrutura para análise é a histeria, por isso, inclusive, vou muito bem na minha análise, mas continuando o que a gente estava falando, a questão é que a gente foi aprendendo que isso que é utilizado como xingamento, no final das contas, a gente precisa nomeá-lo de outra forma. Mas pense só sobre a questão de controle e diagnóstico em outros tempos. Em relação à mulher, em relação às crianças, por que não? Né? Vamos, então, rapidamente para a tese, senão a gente não vai para a tese. Mas eu fiquei com essa pergunta na cabeça hoje cedo e eu quis compartilhar com vocês. Mas aí eu deixo agora para vocês pensarem também essa questão. Então, se existe psicose a partir dos 13, e a partir dos 13, ela só é diagnosticada pelo desencadeamento dos sintomas positivos, onde ela está, por onde ela anda antes. Tudo bem? Então fica essa pergunta aí para vocês, né? Por onde andará, né, ela antes da sua forma de sintomas negativos? Antes do seu desencadeamento na adolescência, que cara ela tem? Onde ela está? O que acontece com ela? Por onde ela é tratada? Deixa essa questão e a gente volta nela com o tempo. Página 151 da tese. Todo mundo está com a tese em mãos? Então, a tese dos nós, do nodal, no autismo, página 151, a gente vai, então, para a última parte antes dos casos clínicos, 3.2.2, a construção da borda autística.
os objetos autísticos, o duplo e a ilha de competência. E aqui é uma revisão do que a gente já viu lá atrás, porque a gente estudou o capítulo do Maleval, que é da borda autística, que é de onde, inclusive, ela utilizou para essa tese. Então, momento de revisão, na verdade. A gente vai revisitar, mas é sempre bom revisitar, e ao revisitar, vamos fazer algumas relações com a prática clínica, que eu acho que podem ser interessantes. Então, abram aí, página 151, primeiro parágrafo da parte 3.2.2. O autista opera uma construção específica para lidar com o gozo, seja pelo primado do signo, né? A tese, vou colocar lá. O da psicose, coloco sim, a Jane. A hora que terminar aqui, eu coloco lá. Pensei que ia estar falando do autismo. A hora que eu terminar aqui, eu coloco a da Suzana. Muito bom a tese das psicoses infantis, leiam. Excelente. Continuando aqui, então. O autista opera uma construção específica para lidar com o gozo, seja pelo primado do signo, modo particular de estabelecer na linguagem, sem se aderir ao funcionamento do significante, por meio da borda. Tentando lidar com a angústia advinda da relação com que lhe parece como alteridade, localizamos o uso do duplo, dos objetos empíricos imediatos, que são os objetos autísticos, e das ilhas de competência, na construção do grande outro de síntese como instrumentos mediadores utilizados pelo autista. E aqui todo mundo já entendeu, porque a gente já passou por aí várias vezes. Mas vamos revisitar rapidinho. Olha que legal o nome que ela deu para o objeto autístico aí, objetos empíricos imediatos. Objetos empíricos nos dá uma notícia bem clara. Eu já até coloquei, vírgula, porque quem coloca os recortes no Instagram não sou eu, é a Maria Helena. Mas a Maria Helena escolheu um sobre objeto autístico e objeto transicional hoje no Instagram, justamente dá uma notícia da diferença entre objeto empírico e objeto transicional. O objeto transicional é aquele que representa uma outra coisa, lembra? Então, o objeto na neurose é a naninha que representa a minha mãe, a chupeta que representa o peito. É uma coisa que está ali representando outra, ou seja, o objeto na neurose é um objeto que é metafórico, ele é uma coisa significando outra. O objeto autístico, veja, objetos empíricos. O que são objetos empíricos? É o lápis representando o lápis. Ele não representa uma outra coisa, entende? Não é a naninha que representa a mãe, necessariamente. Tanto que esses objetos que acalmam na neurose não necessariamente produzem o mesmo efeito no autismo. O autismo, ele se acalma de outra forma com seus objetos. Não do mesmo modo da criança neurótica. Então, veja, o sujeito autista, ele tenta lidar com a angústia advindo da relação com o outro, com a alteridade, né? A partir da sua borda, formada pelo duplo, pelos objetos e pelas ilhas de competência, que funcionam, então, como instrumentos mediadores. Como assim instrumentos mediadores? Entre eu e o mundo tem a borda. E a borda autística permite com que o mundo não me invada e essa relação seja mais interessante. Então, se os elementos são mediadores, a pergunta que a gente sempre faz, posso arrancar um objeto autístico de um autista? Não. Posso impedir um interesse específico? Não. E a gente estava falando sobre isso no último encontro, sobre a quantidade de criança autista que gosta do Sonic, por exemplo. Inclusive, aqui tinha também. Então, como a criança ela tem lá o hiperfoco no Sonic, então eu vou proibir o Sonic, não pode mais ver desenho do Sonic, não pode vestir roupa do Sonic, ou eu vou levar o Sonic para todas as outras competências possíveis da criança encontrar no mundo. Entende? Então, a psicanálise trabalha com a ideia de que se os elementos da borda são mediadores da relação do autista com o mundo, eu não vou retirar, eu vou usufruir deles. Entendem a diferença? Eu vou tirar uma vantagem, afinal são mediadores, permitem a relação com o mundo, não se afastam da relação com o mundo necessariamente. Continuando aí, página 151, último parágrafo. Lacan, em 1964, destacou os objetos anal, oral, voz, olhar, como os 4 suportes do objeto ar no corpo. Os objetos anal e oral, estabelecidos primeiro por Freud, são os objetos que o sujeito localiza como sendo objeto oral, que tem relação com o seio, objeto oferecido pelo grande outro, objeto anal, situado na demanda do grande outro, para que o sujeito abdique dos excrementos. Objeto voz e o olhar são destacados por Lacan como relacionados ao desejo do grande outro. Maleval,
destaca a voz como primeiro objeto quando há o assentimento da criança ao outro e incorpora a voz, encarnada na linguagem, pela operação da identificação primordial. Então, o que é a identificação primordial? É o encontro com essa voz. E, realmente, a voz tem um lugar primordial, tanto que a gente percebe que a criança ela tem uma reação diferente conforme a voz que ela escuta. A criança, de repente, ela fica mais agitada ou mais calma conforme uma voz materna. Então, é como se, de algum modo, aquela voz fosse uma relação outra com o mundo de uma voz estranha. Então, você percebe que a criança tem uma percepção diferente com essa voz. Então, voltando, Maleval destaca a voz como primeiro objeto. Primeiro objeto, inclusive, em que a voz, então, entende a voz como objeto? A voz como objeto é fundamentalmente essa ideia de que a criança se apropria da voz materna como seu primeiro objeto. E de algum modo, se identifica, constrói um primeiro lugar no mundo a partir dessa voz, desse objeto voz. Continuando, então, ao não ceder ao gozo vocal, que aí, no caso, especificamente do autismo, mas não só, a gente acabou de perceber que nas psicoses também tem algo dessa ordem, mas vamos lá. Ao não ceder, mas não é igual. Ao não ceder ao gozo vocal, Maleval destaca que a identificação primordial do sujeito autista resta afetada na recusa do sujeito em fazer enunciações, que acarretaria em ceder ao grande outro, nele se alienando. Sendo assim, os autistas rejeitam toda e qualquer dependência com relação ao grande outro, recusam ceder o objeto do seu gozo vocal, de modo que resistem radicalmente à alienação do seu ser na linguagem. Então, o que significa resistir radicalmente da alienação do seu ser da linguagem? Eles entram na alienação, mas ficam com a alienação retida. Entra, mas não passa pela alienação. Lembram disso? A criança neurótica ela vai passar pela alienação, o que significa que vai haver uma assimilação da linguagem. Uma vez que ela passa pela alienação completa, esse percurso, a linguagem é incorporada como se fosse sua. E ela pode, inclusive, usufruir disso, não à toa o retorno do gozo na neurose se dá na linguagem. Agora, no caso da criança autista, veja, resiste radicalmente à alienação. Resistir à alienação significa que já entrou, tá claro? Porque você não tem como resistir ao que você não conhece. Como é que você vai resistir a uma coisa que você não experimenta? Você tem como resistir a alguma coisa que você experimenta, tá claro? Então, se resiste à alienação, significa que entrou na alienação. Mas resiste radicalmente à alienação significa que entra na alienação, mas a retém. Mantém ela retida. É uma experiência de alienação retida. Pode-se constatar tal recusa quando os autistas não fazem enunciação, não realizam a inversão pronominal. O que é inversão pronominal? Em vez de falar eu quero água, falo Renata quer água. Ou seja, as pessoas falam de mim em terceira pessoa e eu falo de mim em terceira pessoa também, entende? Regularmente, quando você assimila a linguagem, você faz a inversão pronominal. Alguém diz, Camila, você quer água? E você responde, sim, eu quero. Sem a inversão, eu falaria, Camila, você quer água? Camila quer água. Falaria igual os portugueses. Os portugueses fazem isso, engraçado, né? Mas no Brasil, a gente faz essa inversão. No Brasil, nós no português brasileiro, a gente faz a inversão pronominal. É que os portugueses de Portugal, eles não fazem inversão pronominal. Engraçado, né? Então, lá o critério diagnóstico é um pouquinho diferente do nosso. Aqui, a gente faz. Dizendo em primeira pessoa. Podem construir palavras novas, como, por exemplo, neologismos, né? Se você assimila a linguagem, ela é sua, você pode até inventar uma palavra quando lhe falta alguma. Podem operar uma língua factual ou uma língua signa, denotando um modo singular de lidar com a voz, de modo a não se engajar totalmente na linguagem, que significaria ceder ao outro. Só um parêntese sobre essa coisa de poder, então, jogar com as palavras e com os sentidos das palavras. Eu tenho uma mania quando criança, sabe quando você chama a criança está em outro planeta? E aí a gente costuma dizer que a criança está voando, né? E aí
eu tenho um hábito, tanto em família, e eu acabei levando isso para um hábito dentro de consultório com criança, que é chamar as crianças de mosquito quando elas estão voando. Ô, mosquito, presta atenção. Né? Ô, mosquito, onde você está? Sabe esse mosquito? E aí, um menininho autista, ele virou para mim bravo, falou assim, eu não sou um mosquito, olha o meu tamanho. Eu achei tão... Eu ri tanto. Eu falei, você é um mosquito grandão. Aí ele não colou a metáfora. Mas foi meio automático, né? O mosquito. Eu não sou um mosquito, olha o meu tamanho. Então, essa coisa de não jogar entende? Com a linguagem do mesmo modo. Por exemplo, as crianças neuróticas e mesmo as crianças psicóticas, eu falo mosquito, elas riem. Como quem diz, mosquito voando, né? Nossa, realmente, eu estava voando, entende? Ele pegou o mosquito, a forma física, não colou aí o que eu queria, mas funcionou no sentido de que ele olhou para o que eu queria. Mas, continuando então, próximo parágrafo, estou na 152, continuando daí. Alienando-se parcialmente ao grande outro, o autista opera com o objeto voz como gozo, escutando os ruídos da língua e não os sentidos que podem dela se produzir. O autista pode se defender do objeto voz, tampando os ouvidos, gritando de forma a abafar a voz emitida por alguém ou falando de uma forma verborrágica. Enfim, mantém-se recuado da interação social, buscando modular esse objeto à sua maneira. O balbucio, nesse contexto, se atrela às experiências de satisfação e sensações agradáveis, mas também às marcas deixadas pelo grande outro do sujeito, como a língua, e que este sujeito aprendeu esses traços. Maleval sublinha que a entrada do significante acontece quando o sujeito faz a cifração do gozo em la língua. Entretanto, para que a enunciação aconteça, é preciso que ela se ancore em la língua, fazendo necessário para isso que o sujeito abra mão do objeto do gozo vocal, algo que não vemos acontecer no autismo. Antes de passar adiante, o termo la língua, que é extremamente importante aqui, todo mundo o conhece bem, está íntimo dele. A Ana Paula falou que a professora chamava de abelhinha tonta. É mais ou menos a mesma lógica. A palavra tonta hoje não pode mais falar, só vai chamar de abelhinha. Não pode mais falar a palavra tonta. O termo la língua, está todo mundo com ele na ponta da língua, tranquilo, ou nem tanto? Como é que vocês estão com ele? Passo adiante ou paro nele um pouquinho? O pessoal do chat está pedindo para explicar. Porque, de repente, eu passo reto. Então, veja, vou parar nele um pouquinho, então, só para a gente precisá-lo, tá? Lembra que a gente está... A parte da língua está junto com o do balbucio. Então, vocês já percebem que tem uma relação entre o balbucio e a língua. Balbucio é uma palavra que todo mundo conhece. Então, voltem lá um pouquinho, na metade do parágrafo. Olha, o balbucio, nesse contexto, se atrela às experiências de satisfação e sensações agradáveis, mas também às marcas deixadas pelo grande outro no sujeito, como a língua, e que esse sujeito aprendeu desses traços. Então, vamos pegar o balbucio. O balbucio, ele costuma começar por volta dos 6 meses de idade. Entre os 0 e 6 meses, a gente tem vocalizações. O que são essas vocalizações? Por exemplo, o Wesley, ele tinha mania de falar que o Marcos, nosso filho, ele falava assim, quando era bebezinho, tipo assim, 3 semanas, ele falava assim, tá vendo como é inteligente? Ele já pronuncia o verbo ser, né? Ou seja, enfim, ele ficava vendo conjugações verbais nas vocalizações. Mas veja, as conjugações verbais nas vocalizações é coisa de pai que quer escutar coisa onde não necessariamente tem. O que de fato tem são vocalizações. Por exemplo, Vocês já viram o nenenzinho fazendo esse Muito comum? Então, você tem vocalizações desde que o neném nasce, de 0 a 6 meses. Então, o bebê, ele não tem, no início, balbucios. Eles gritam, eles choram e eles têm vocalizações. Tudo bem? O balbucio, ele é um pouco diferente. O balbucio, que costuma aparecer com mais clareza perto dos 6 meses,
a gente já consegue perceber a diferença entre uma vocalização e um balbucio com clareza. Porque o balbucio, ele tem ele canta, entende? Ele tem é como se assim, eu escuto uma frase e o balbucio, ele tenta, de algum modo, repetir, ou seja, percebe que já tem um processo de identificação, algo dessa frase. Eu não consigo repetir a frase toda, mas eu consigo cantarolar ela. Então, você vê que no balbucio, você tem o início de uma lalação. O que é essa lalação? Igual La La Land, que era aquele musical, acho que era isso, né? La La Land. É tipo uma lalação, ou seja, uma La La Land, uma lalíngua, é uma espécie de pré-língua, né? Que antecipa uma língua que está por vir, né? Então, você tem no balbucio uma primeira lalação, uma língua que está por vir. Agora, no caso dos sujeitos autistas, não é que não tem balbucios, mas a gente começa a perceber, quando a gente faz observação direta e por via da babá eletrônica, que muitos bebês autistas só balbuciam quando estão sozinhos. E quando está na presença de alguém, ficam em silêncio. Então, às vezes, inclusive, a gente pede, vez por outra, para os pais, fala assim, mas ele não balbucia. A gente pergunta, né, aí os pais falam, não faz. Aí fala assim, a gente pede, coloca uma babá eletrônica no quarto e deixa gravando. Para a gente saber se ele só não faz na presença de alguém ou se, de repente, quando ele está sozinho, ele faz. E a gente descobre uma quantidade grande de crianças que fazem o balbucio quando estão sozinhos. Deu para entender? Porque não é uma incapacidade de balbuciar. O aparelho balbuciador está todo formado. É mais uma recusa de balbuciar ao outro. Deu para entender? Então, tem mais a ver, não com uma incapacidade do bebê de balbuciar, mas uma recusa de ceder esse gozo vocal na relação com o outro. Deu para entender a lógica? Então, uma das coisas que a gente faz é colocar uma babá eletrônica e observar, deixar gravando, sabe? Igual câmera de segurança, deixar gravando e observar se nos momentos em que ele acorda e ninguém vai, se esse balbucio aparece ali. Francisco, você quer explicar um pouquinho o que você colocou aqui no chat? Você está com som ou você está só sem câmera? Francisco está sem som também. Ele colocou lá. A língua Lacan vai relacionar justamente com a lalação do bebê, puro som, materialidade. Esse S1 solto sem sentido. Lacan vai chamar também a língua de enxame de S1, né? Enxame é assim, homófono, inclusive S1. Então, veja, esse enxame de S1 significa, então, que o bebê ele recebe esse barulho todo. Só que, às vezes, ele não vai fazer esse balbucio na presença de alguém. Então, veja, o balbucio ou a lalação é uma das coisas que vão nos dando notícias ali de um certo critério de uma língua típica e atípica. Sim, a gente já vai tendo uma certa clareza. Só um outro parênteses antes de eu voltar na língua. Uma outra coisa que eu acho legal. Então, esse balbucio, essa lalação, começa ali por volta dos 6 meses. E por volta dos 8 meses, ela já ganha contornos da língua materna, que eu acho muito legal, que é o sotaque. Por volta dos 8 meses, o bebê já balbucia com sotaque. Então, você vai escutar... Eu fiz uma caixinha de vídeos, mas não vou mostrar agora, não, porque são muitos vídeos e estão muito bagunçados. Mas eu fui pegando bebês de várias nacionalidades, várias regiões do Brasil e várias nacionalidades. Bebê chinês, bebê brasileiro, bebê americano, bebê francês, enfim, bebês de todos os tipos. No YouTube, hoje em dia, é facinho de achar, porque todo mundo expõe os bebês. Aí eu fui pegando vários bebês que não foram expostos por mim, mas estão lá. E é interessante essa coisa do contorno da língua materna. Você começa a perceber que o balbucio tem um sotaque. A língua do japonês é diferente da nossa, Francisco. E a língua de um bebê do Nordeste é diferente do bebê aqui do Centro-Oeste, que é diferente do bebê do Sul. Tem um contorno da língua que já tem um chiadinho e um cantadinho do sotaque dos pais. Deu para entender? Aos 8 meses. Mas isso acontece só na criança típica.
na criança atípica, mesmo quando ela cede essa voz se dá um pouco mais mecânica e não relacionada à voz materna. Então, também dá para diferenciar, mas veja como é sutil. Lembra que a gente estava falando das sutilezas em análise? Olha que sutileza, você analisando o cantadinho do balbucio. Tem que ter muita paciência e muita vontade para verificar o cantadinho do balbucio, mas é super interessante. Então, esse cantadinho do balbucio, você já vai ver um R, ali onde a gente tem o R caipira, que é aqui no centro-oeste, um S, onde você tem um S puxado, ali, por exemplo, na região sudeste, não todo o sudeste, na verdade, basicamente carioca, porque a maior parte do sudeste puxa o R. Minas inteiro, interior de São Paulo inteiro é igual Goiás. Né? Então, o R caipira ele é predominante em boa parte do sudeste também. Então, veja, o que é o La Língua, para a gente poder fechar? Eu vou citar o Lacan, em 1974, ele diz assim, eu faço la langue, porque isso quer dizer lalação. Ou seja, é um feito muito precoce do ser humano fazer lalações. Precoce mesmo, 6 meses, né? Basta apenas ver um bebê, escutá-lo e verificar pouco a pouco que há uma pessoa. A mãe, que é exatamente a mesma coisa que Lalang, é certo que se trata de alguém encarnado que lhe transmite Lalang. O que ele está dizendo? Pela Lalang, a gente percebe que há uma pessoa que faz um traço identificatório por quem cuida dela, e a gente percebe essa identificação pela Lalang, entende? Como é que eu sei que essa criança está sendo cuidada por alguém? Porque ela cantarola, né, pela Lalang, este ser cuidado por alguém. Não é bonito isso? É muito interessante. Então, por essa lalação, você observa que tem uma pessoa, e não é uma pessoa sozinha, é uma pessoa cuidada por outra pessoa, que lhe transmitiu essa lalação. Então, ao pronunciar a lalação, eu dou notícia de que eu existo a partir de alguém. O Lacan também diz o seguinte, ele fala assim, mas o senhor não pode dizer que o autista não fala. Lembra que a gente já falou sobre essa? O senhor tem dificuldade de escutar, de dar alcance ao que eles dizem, não impede, finalmente, que eles sejam personagens bastante verbosos. Então, o que a gente está dizendo? O bebê típico, a gente escuta ele desde muito cedo, e mesmo assim não é todo mundo que escuta, não. O bebê atípico, a gente precisa girar a nossa conexão para escutar de um outro modo, entende? Não é que eles não sejam verbosos, eles são bastante verbosos, o Lacan diz, mas é necessário que eu sintonize para escutar esse outro modo de verbalizar atípico, que não é igual ao que você já está mais acostumado. Vou pegar para a gente fechar uma citação do Quinet que eu gosto bastante sobre a língua. Ele fala assim, na Lalang que o sujeito vai enlaçar o seu desejo, ou seja, no excesso que escapa à língua, na fratura que a Lalang proporciona, o ser humano é um corpo falante. A La Língua se refere àquela forma de falar do bebê, que parece uma língua própria dela, antes mesmo da articulação significante, ou seja, uma espécie de pré-língua. Então, antes do bebê conseguir fazer uma articulação, sujeito, predicado, verbo, substantivo, artigo, antes dele conseguir fazer toda uma articulação significante, ele tem essa pré-língua. Então, a La Língua é o balbucio, é o tatibitati. Eu nunca vi alguém balbuciar desse jeito, mas tá bom. É a lalação, termo do qual Lacan extraiu o termo Lalang. Né? Então, Lalang é aquilo que o sujeito nos dá notícia de que ele recebeu a língua materna, de que ele faz um primeiro traço identificatório. Voltando aqui ao texto para a gente poder retomar no caso do autismo, então veja, se a gente tem as marcas, voltem lá no texto, veja, metade do primeiro parágrafo da 152. O balbucio, nesse contexto, se atrela às experiências de satisfação e sensações agradáveis, mas também as marcas deixadas pelo grande outro. Então, nós temos as marcas deixadas pelo grande outro, porque pelo balbucio, você sabe que existe ali não só uma pessoa, mas outra pessoa fazendo aquela pessoa existir, percebe? E esse sujeito aprendeu esses traços. Agora, o que acontece no caso do sujeito autista? Veja, entretanto, para que a enunciação aconteça,
é preciso que elas se ancorem na língua, sendo necessário para isso que o sujeito abra mão do gozo vocal, algo que não vemos acontecer no autismo. Lembra que eu falei para vocês que às vezes o sujeito ele não vocaliza na presença de alguém, só na ausência de alguém? Então ele é capaz de fazer o balbucio, mas não de ceder ao gozo vocal. Porque ceder ao gozo vocal significaria entregar esse balbucio a alguém. Entende? Balbuciar a alguém. Tem um videozinho muito bonitinho, os 10 mil videozinhos, eu não vou passar agora porque eu teria que demorar para achar, mas eu tenho ele no Instagram. Vou colocar ele no story do Instagram, vocês vão ver lá. É um bebezinho que está no colo do pai, um bebê bem pequenininho, e aí o pai fala, papai, e o bebê fala, mamãe, já virou esse? Aí o pai fala, tá bom, não vou falar papai. Aí daqui a pouco ele fala, papai, e o bebê, mamãe. Veja, é como se, nesse caso, você vê claramente um bebê cedendo o gozo vocal, percebe? Ele entrega o mamãe numa resposta ao papai do pai, percebe? Tem um jogo, tem uma troca, tem troca pulsional. É visível ali essa lalação como forma de existir a partir de traços identificatórios. Então, o que eu estou apontando é que na observação de bebês a gente já começa a ver esses traços de diferença. Mas aí vem a sutileza de fato, olhar para isso. Para fechar, o último parágrafo foi na 152, a voz e o olhar, assim, se tornam objetos, por vezes, terrificantes, invasivos, incompreensíveis, pois não aderiram ao significante. A voz precisa aceder ao gozo vocal para ser incorporada como significante do grande outro. E o olhar se conclui pela demarcação entre IA e I' A, diferença estabelecida no tempo, isso tem a ver com identificação, tá? Diferença estabelecida no tempo de passagem no espelho com a fundação da imagem especular que o autista não alcançou. O significante não toma corpo, mas nele se incrusta como traço de puro gozo de um. E é daqui que a gente retoma. Então, veja, voltando lá no Quiné, o que o Quiné aponta? O ser humano é um corpo falante. E a gente tem notícia disso pela lalação. Agora, pega o corpo falante agora e pense, o ser humano que está falando é o neurótico, tá? Vou até trocar o ser humano. O neurótico é um corpo falante. Agora, peguem aqui do outro ponto. Olha o que ela está dizendo. O significante não toma corpo. Então, se o neurótico é um corpo falante, e no autista o significante não toma corpo, ao invés dele tomar corpo, ele se incrusta como um traço de puro gozo no um. Esse puro no gozo no um é o que a gente continua aí sobre as pesquisas de bebê, e óbvio, toda vez que a gente fala de pesquisa de bebê, a gente vai para a Lasnik, né? E aí o próximo parágrafo, então, é justamente a Lasnik sobre a pesquisa com bebês. Tudo bem? Certo? Então, sobre datas. Vocês vão ver que eu coloquei já lá o calendário de abril no grupo, não sei se vocês viram. Deixa eu pegar ele aqui. No calendário de abril, vocês vão ver que a gente não vai pular 15 dias. Então, a gente tem na segunda que vem, que é dia 7, aí a gente vai pular 14 e 21, porque 14 é meu aniversário. Então, eu não vou dar grupo no meu aniversário. Então, dia 14 a gente vai pular com o meu aniversário, dia 21 eu vou estar chegando de viagem. E aí, depois, no dia 28, tudo bem? Então, em abril, vai ser dia 7 e dia 28, por causa do meu aniversário, no caso, tá? E dos conceitos fundamentais, nessa quarta, convido todo mundo para a gente conversar especificamente sobre autismo. Então, o tema deste invade o da quarta-feira, por causa justamente do dia 2 de abril, que é o dia de conscientização do autismo. Combinado? Então, até segunda-feira que vem para esse grupo, até quarta-feira para o de conceitos fundamentais e até quinta-feira para o de psicanálise e contemporaneidade. Beijo para todo mundo, bom descanso. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom descanso para todo mundo. Tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau.